Por ocasião do Dia Internacional da Mulher, o Conselho de Ministros aprovou hoje um conjunto de diplomas que renovam e confirmam o compromisso deste Governo na implementação de políticas públicas que promovam a igualdade e a não discriminação como condição de progresso e de desenvolvimento. Entre os dois diplomas, duas propostas de lei que vamos submeter à Assembleia da República, está a proposta de lei que estabelece o regime da representação equilibrada entre homens e mulheres no pessoal dirigente e nos órgãos da administração pública, incluindo as instituições do ensino superior e as associações públicas, entre as quais as ordens profissionais. E a lei que altera a Lei da Paridade, de 2006, sobre a representação nos órgãos de poder político. Na mesma linha, o Conselho de Ministros aprovou também uma resolução que define a Estratégia Nacional para a Igualdade e Não Discriminação até 2030 e a resolução que cria o novo Plano de Ação para a Prevenção e o Combate ao Tráfico de Seres Humanos. Relativamente à Lei da Paridade, as alterações mais importantes que poderei explicar são as seguintes. Em primeiro lugar, a cota, digamos assim, o limiar de representação mínima que é de 33%, passará, se a lei for aprovada pela Assembleia da República, para 40% nas listas a apresentar para o Parlamento Europeu, para a Assembleia da República, para as câmaras e assembleias municipais, para as assembleias de freguesia e agora também para a composição dos vogais das juntas de freguesia, alarga-se o âmbito de aplicação da lei. Além disso, e talvez até mais importante pelo seu impacto, é alterada a regra de ordenação das listas, passando os 2 primeiros lugares a serem ocupados por candidatos de sexo diferente, em vez de 1 em 3, como acontece atualmente. E a seguir não podem ser colocados mais de 2 candidatos do mesmo sexo consecutivamente, como é já a regra atual. Para vos dar um exemplo que permite sempre perceber melhor, se estivermos a eleger uma Câmara com 11 vereadores e o partido vencedor eleger 5 dos 11 vereadores, se tivesse uma lista composta com os mínimos da lei atual, vou dar um exemplo com mulheres, podia dar o exemplo ao contrário com homens, teria uma mulher em terceiro lugar, entre os 5 elegeria uma vereadora. Ou se tivesse composto a sua lista ao contrário, não sendo tão frequente, elegia apenas um vereador. Supondo que os restantes 3 partidos elegiam 2 vereadores cada um, com a lei atual entrariam 2 homens, supondo que a mulher estaria em terceiro lugar nas respectivas listas, ou seja, em 11, no final da contagem, teríamos apenas uma mulher e 10 homens. Cumprindo a lei que estamos a propor, cumprindo os mínimos da lei que estamos a propor, com esta nova regra, o partido que elegesse 5 vereadores elegeria 2 mulheres em 5 e cada um dos restantes elegeria uma mulher em 2 e, portanto, teríamos 5 mulheres em 11. De 1 para 5 é a diferença. Além disso, em caso de substituição, a nossa proposta introduz a regra que o mandato é conferido ao candidato do mesmo sexo da respectiva lista. O que queremos é uma representação equilibrada nos órgãos de poder político e não apenas nas listas. Portanto, se sai um homem, entra um homem, se sai uma mulher, entra uma mulher, a não ser que não seja possível que não haja mais nenhum homem ou mais nenhuma mulher na lista para o substituir. E, finalmente, foi revisto o mecanismo sancionatório. Em vez de multas, o mecanismo passa a ser a regra geral de rejeição da lista, que tem que ser regularizada e reapresentada a devido tempo. São estas as regras são estas as propostas que fazemos à Lei da Paridade. Estou à disposição das senhoras e dos senhores jornalistas
para outros esclarecimentos sobre as duas propostas de lei hoje aprovadas ou sobre as duas estratégias hoje também aprovadas, e tenho comigo a senhora Secretária de Estado da Cidadania e Igualdade, que também aqui está para o mesmo. Muito obrigada. Boa tarde. Eu gostava só de saber se está alguma alteração prevista para as empresas privadas e não para a administração pública. Obrigado. Muito obrigada pela sua pergunta, que esclarece até, acho que, uma notícia não completamente correta que foi transmitida na TSF. Não, esta lei está, a lei que referi é só para os órgãos do poder político. A segunda lei, a segunda proposta de lei que me referi é para os cargos dirigentes e órgãos da administração pública em sentido amplo, incluindo a administração autónoma, ou seja, as associações públicas. Não mexemos na lei já em vigor, publicada em agosto deste ano, que se aplica às empresas do setor empresarial do Estado e também às empresas cotadas em bolsa. Precisava que me explicasse exatamente essa parte. Portanto, não se mexe na lei em relação às empresas privadas, é isso? Não, essa lei, a nossa proposta relativamente à representação equilibrada foi aquilo que ficou previsto, que iríamos fazer este ano, ou seja, criar também mecanismos que permitam acelerar a representação equilibrada no setor público administrativo, incluindo as associações públicas e, naturalmente, as instituições do ensino superior. Completámos de uma forma um bocadinho mais exigente do que a regra que se aplica às empresas privadas. A exigência acrescida está não apenas na cota dos 40%, mas também na regra de ordenação das listas, que é a mesma que está prevista para os órgãos do poder político, ou seja, os dois primeiros devem ser de sexo diferente. Deixe-me só fazer-lhe uma pergunta relativamente a outro tema, relativamente às obras na Ponte 25 de Abril. Porquê é que o Governo só agora é que avança com o concurso público para a realização dessa empreitada? Quero dizer-lhe, como deve saber, que os mecanismos de decisão e de aprovação e de criação de concursos não são instantâneos. Creio que a decisão do Governo está adequada àquilo que são as informações técnicas que tem, porque, evidentemente, quando é preciso reagir instantaneamente, também temos mecanismos de urgência. O que já foi dito, creio que está em bom ritmo o início das obras de recuperação da Ponte 25 de Abril. Joana Feliz Jorge Realização, Sr. Ministro, eu queria só que me explicasse sobre a questão do fim da multa, enfim, da sanção, e passar a ser rejeitada a lista. Isto terá que ser visto com o Tribunal Constitucional, que é quem aceita as listas nas eleições, certo? Não, as eleições, tanto quanto lhe posso dizer, não tenho aqui a lei eleitoral, as listas são até apresentadas noutros tribunais, são apresentadas em vários tribunais de comarca, que naturalmente devem verificar se a lista cumpre a lei, supondo que a lei vai ser aprovada. No momento em que esta lei for aprovada, cabe aos tribunais onde são apresentadas as listas verificar se ela cumpre a lei. Se não cumprir, é rejeitada e deve ser regularizada num prazo que a lei deve prever. Ministra Hélder Correia, para a SIC, voltando um bocadinho ao tema da RTP, é certo tudo o que nos disse, mas também é certo que o LNEC entregou esse relatório que é essencial para conhecermos em profundidade estas obras e a necessidade destas obras há um mês. O que aconteceu é que antes do fecho da edição da revista Visão desta semana, terça-feira, não houve qualquer resposta por parte do Ministério das Finanças. A resposta, digamos assim, chegou na quarta-feira com o lançamento do concurso. Não é estranho? Uma coincidência. Apenas uma coincidência. Sr. Ministro, então aproveito para lhe perguntar, entretanto o Governo tem em mãos o novo Regulamento de Segurança dos Aeroportos, porque é que ainda não está em vigor? Isso é ainda hoje no Conselho de Ministros. Eu acho que muita coisa que foi hoje discutida, o tema que aqui me traz.
Só voltar ao tema inicial para lhe perguntar, porque não encontro aqui, não sei se estará mais para a frente, não tive tempo de ler, esta alteração, aumentar o limite de 33,3% para 40% nas empresas públicas da representação de género, é para entrar em vigor... Eu disse-lhe na administração pública, as empresas públicas estão na outra lei. Pronto, na administração pública, é para entrar em vigor imediatamente ou quando? É uma proposta de lei, portanto o Governo aprova, propõe à Assembleia da República e a Assembleia da República, de acordo com o seu calendário que eu não controlo, irá agendar, no momento em que a lei for aprovada e for publicada no Diário da República, exceto se a vacácio leges for de outra natureza, entrará em vigor nesse mesmo dia. Eu peço desculpa, mas queria voltar atrás ao assunto introduzido pela colega da RTP, porque a atualidade assim obriga. Desculpe, eu estou a fazer o briefing do Conselho de Ministros e eu vou fazer o briefing daquilo que foi discutido no Mas Conselho eu de peço Ministros. imensa desculpa, Sra. Ministra, mas aqui a questão é Pergunta por uma questão que de quiser. alarme social, das informações que o Governo dispõe, qual é, na realidade, o estado atual das condições de segurança da Ponte 25 de O Abril? Sr. Ministro do Planeamento e o seu gabinete já esclareceram essa questão. A questão, Sra. Ministra, é que não esclareceram. É o único esclarecimento que houve e que não é um Peço ao esclarecimento. Eu peço-lhe que me deixe só concluir a pergunta. O único esclarecimento que houve e que não é um esclarecimento é o lançamento de um concurso internacional por parte das infraestruturas de Portugal. Aliás, a intenção de o fazer. Eu pergunto-lhe se este tema foi discutido em Conselho de Ministros ou não. Não foi discutido em Conselho de Ministros, como acabei de dizer. Muito obrigada pela sua... Para as mulheres e para os homens que estão preocupados com as questões da igualdade, tenho a certeza que são todos.